o próprio Luca, que também, na minha opinião, fez uma partida interessante, não pipocou, mesmo sendo um menino mais franzino, você via fisicamente comparado com os outros, é um menino que enfrentou o baque da porrada dos zagueiros, partiu para dentro, mostra ter muita personalidade. Gostei mais uma vez de uma partida do menino, entrou muito bem no jogo. Depois, quando sofreu um torce, né, uma torção, que é a melhor forma de falar, no tornozelo, eu também achei que ia sair, falei, puta, não é possível, ainda mais agora que a gente tá sem ninguém, que ele ia ter mais oportunidade. O menino foi guerreiro, lutou, brigou, ficou no campo, batalhou, conseguiu brigar por várias bolas, foi muito importante no jogo, no time, inclusive. E o Ferreirão lá se esforçando. Ferreirão que para mim vem sofrendo com desgaste físico, ele não tá mais conseguindo dar aquelas arrancadas que ele dava antes. Tem muita marcação em cima deles, o Beldia também falou disso. Tá? As pessoas já descobriram que ele é um cara que bota na frente e ele realmente tem físico e potência para poder romper as linhas de marcação, as linhas de marcações dos zagueiros, dos laterais. Então hoje tem uma marcação em cima dele. E o Luca acaba ficando com um pouco mais de espaço. E sobrou um pouco mais de espaço ali na frente da área, como eu imaginava até no vídeo dos membros, com o Luciano podendo fazer uma partida até razoável. Ele errou algumas bolas, mas o Luciano ontem foi, para mim, na minha opinião, o Luciano fez uma partida de boa para muito boa, principalmente porque ele apareceu para o jogo, ele não se escondeu, que é uma coisa que normalmente ele faz quando ele joga de meia. Ele acabou atacando mais, né? Ele não teve que voltar tanto, o time estava mais para cima. O Zubeldia subiu muito as linhas, a ponto de me dar até um certo temor ali, fala, caralho, tá muito alta essa linha defensiva com o Sabino, que é lento, o Ferrarese, que não é tão rápido. O próprio Arboleda tem uma boa recuperação, mas também não é tão rápido como é, por exemplo, o Juan Tressoldi e o Alan Franco. E acabou dando certo, né? O Enzo acabou se matando no final do jogo, o cara tava assim, completamente desgastado fisicamente, tava errando até os passes simples, que até geraram cruzamentos do Grêmio no final do jogo, por conta do quanto o cara se matou. Ontem fez um bom jogo também. Então, assim, no final das contas, é aquilo que a gente tinha falado. O jogo ontem tinha uma importância muito grande pela questão emocional. O São Paulo precisava ganhar o jogo. Bom dia, Cida, tudo bem? Não importa como foi, é isso mesmo. 3 pontos, é o que eu tinha dito. Se o São Paulo tivesse ganho com um gol roubado aos 49 do segundo tempo, e que não foi o caso, tá? Muita choradeira com relação à arbitragem, muita encheção de saco com relação à marcação do pênalti. Aí o VAR tentando caçar uma porcaria de um lance que, pelo amor de Deus, gente, antes do lance, o Arboleda subiu, um lance totalmente normal dentro da área, o VAR tentando catar alguma coisa pra gente. Fala, Tito, tudo bem? Tentando achar um problema, uma situação para anular. Pelo menos o árbitro, o São Paulo nunca tinha ganhado com esse árbitro. O máximo que o São Paulo tinha feito era perdido, empatado um jogo contra o Cruzeiro na última rodada, que a gente jogou no Brasileiro desse ano, inclusive, foi 1-1. E dessa vez a gente conseguiu ganhar. O árbitro mostrou ter culhão, até tive uma mudança de postura com relação a como eu enxergava esse árbitro, porque ele mostrou ter culhão mesmo com uma arbitragem, com um VAR completamente, assim, tendencioso, querendo achar um lance. O cara ficou caçando lá, ficou, sei lá, 7 minutos paralisado o jogo, porque o cara queria que o árbitro anulasse o pênalti a todo custo por um lance que nem tinha acontecido. E o lance do Luciano, claríssimo, pode até falar, era o suficiente para derrubar o Luciano, foi um lance de muita força, foi uma disputa de espaço, já vi um monte de coisa das pessoas falando, mas que foi pênalti, foi pênalti. O Luciano tava com a perna no alto, o cara veio e deu uma bicuda na perna do cara. Se fosse contra o São Paulo, a gente tava aí até agora falando, foi pênalti. Então eu vejo muita gente também tentando entrar nesse mérito. Quantos pênaltis foram marcados contra o São Paulo que não foram absolutamente porra nenhuma? Esse, com certeza, você pode até querer dizer, não foi tão pênalti, mas não existe muito pênalti ou pouco pênalti. Existe pênalti, e foi pênalti. O São Paulo teve a marcação, aí teve lá até o Luciano querendo bater, como eu já tinha dito para vocês em vídeos, já tinha até uma ordem do próprio Zubeldia, que o batedor, depois daquela confusão do Ferreirinha, é o André Silva. O André Silva bate bem, vocês veem que eles têm o cacoete, ele sabe como correr para a bola. O Volpi, ele pode ser um goleiro meio frágil durante a partida, mas nos pênaltis o Volpi é um bom goleiro, um goleiro pegador de pênalti, é um goleiro que sabe o que fazer, sabe o movimento, sabe ler o jogador, pega muitos pênaltis, pegou inclusive no São Paulo, e o André Silva foi muito bem, fez aquele movimento, deu uma travada. O Volpi também não conhece muito o André Silva. O André Silva viu o deslocamento dele quando ele saiu para aquele lado, que é o lado que o Volpi tem de mais conforto para fazer defesa mesmo. Para quem conhece o Volpi, o Luciano queria bater, mas o próprio Zubeldia falou na coletiva, não ia deixar
um goleiro que conhece muito bem o Luciano, trabalhou com ele, treinou com ele durante muito tempo, ele correu o risco de poder pegar uma batida dele, e no final das contas, o André Silva bateu simples, bateu no meio, mas deslocou o... Bom dia. Tudo bem? E o André falando, o escritório tá diferente, tá soltinho, o Agostinho, tá... Agostinho o quê? Tô aqui no campo aqui do pré-jogo do meu filho, quem tá pegando o vídeo pelo meio aí, pra trazer, o Carrara, como é que é? Pedro Cardoso, acho que ele chama, o ator com a camisa de São Paulo, não tô com aquela roupa listrada dele, ó. Tô muito mais bem vestido do que ele, tá? E também tô num local muito mais gostoso de falar de futebol, que é um campo, aqui pra gente poder trocar essa ideia nesse nosso domingão de manhã. E aí, a gente fez o segundo gol, o São Paulo ainda continuou com as linhas altas, que foi uma coisa que eu gostei, mesmo o Zubeldia fazendo uma mudança, ele ia botar o Rian no lugar do André, depois manteve, aí acabou botando o Cédric. Eu não achei que o São Paulo teve uma postura covarde, o São Paulo manteve as linhas altas, tanto que o Grêmio teve uma extrema dificuldade de sair jogando, o Grêmio também é um time limitadíssimo, vamos ser honestos. Esse time do Grêmio aí, tendo a dizer para vocês que foi um dos piores que eu acho que o São Paulo enfrentou no campeonato. Pior para mim foi, obviamente, o Sport, depois o Santos, e esse Grêmio, olha, tá no pau a pau com o nível do Santos de cair de produção, de time ruim. O time do Grêmio muito ruim, gente, desculpa. O São Paulo sofreu muito para ganhar, tem essa coisa toda. Falar sobre a partida, assim, sobre gostar do jogo, não gostei. Mas o São Paulo teve ímpeto, o que a gente cobrava se trocar a farda, vira o Pedro Jeromel do Grêmio, inclusive. É mais ou menos por aí, é bem isso. Ou o Zubeldia quando tava de cabelo curto também, como falavam, né? Quando o Zubeldia tava de cabelo mais curto, também dava para falar. E assim, como eu tava falando, o Grêmio é um time muito ruim, mas o São Paulo teve ímpeto, o São Paulo teve coragem, o São Paulo teve vontade de ganhar o jogo, o São Paulo dessa vez ele teve espírito de vencer, não luta, porque lutar eu acho que o time luta sempre, mas às vezes eu acho que o Zubeldia ele se acovardava muito no estádio, ele entendia que o empate era suficientemente bom para determinado momento, até pela pressão que ele vivia, mas não era, tanto que a gente viu que esses pontos fazem falta e a gente estava ali no limite, ganhando um ponto, a gente estava ficando fora da zona do rebaixamento, mas tem rodada hoje, então existia essa possibilidade, né, essa prerrogativa de ainda ter uma queda que o São Paulo podia acabar tendo, e o São Paulo com essa vitória acabou saltando provisoriamente para o 9º lugar do campeonato. Vocês viram como o campeonato está empelotado e não tem sim que ganhar pontos. O São Paulo aí chega a 12 pontos, que é pouquíssimo para 9 rodadas, mas era o que tinha para a situação de ontem, vencer. Vencemos depois de luta, lutamos muito na quarta-feira também com um jogador a menos, então já tinha um desgaste físico gigante. E agora, gente, o que tá acabando, o que tá acontecendo ontem, a única coisa que eu pensei depois do jogo, e eu quero também que vocês comentem, que vocês vão pensar também, o time do São Paulo para os próximos jogos, com a lesão do Ferreirinha, que só volta depois da pausa, com as lesões dos outros jogadores, vai ser o São Paulo da Copa São Paulo desse ano. Vai ser Rian, vai ser Ferreirão, vai ser Matheus Alves, vai ser Luca, vai ter, óbvio, o André Silva também, o Luciano entrando num jogo ou outro, mas o setor ofensivo do São Paulo é o setor ofensivo da Copa São Paulo. Com a lesão do Marcos Antônio, que a gente não sabe quantos jogos vai perder, provavelmente Luan e Negruti vão ter que ganhar espaço também, forçosamente, até pela falta de ritmo do Pablo Maia. Então, o que a gente tem hoje é a base salvando efetivamente, no final das contas, quem vai jogar é a base que ganhou a Copa São Paulo pelo tricolor aí no início do ano, é o que acabou sobrando para nós.